Quero saudar mais uma vez com a paz do Senhor. Estou muito feliz por essa oportunidade. Jesus é bom e Ele faz maravilhas nas nossas vidas. E eu tenho muito que agradecer ao Senhor. Mas quero iniciar agradecendo ao nosso pastor presidente, nosso amado pastor Ailton José Alves, a nossa querida irmã Judite, por essa rica oportunidade. Também agradecer ao meu coordenador, pastor Valber Gustavo, a nossa querida irmã Eunice, agradecer pelas orientações e por toda a ajuda. E também quero deixar um abraço, uma saudação para a minha dirigente do Círculo de Oração, nossa querida irmã Judete, a vice-dirigente irmã Ana Carolina. Estão todas lá no trabalho, o trabalho é hoje, estão lá intercedendo pela minha vida. E quero também deixar uma saudação para todas as amadas irmãs lá da comissão de novo PS5. E estou feliz nesta tarde. Como eu disse, tenho muito que agradecer ao meu Deus. Deus tem feito maravilhas na minha vida. E eu sou testemunha disso. Só em ser salva, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, é motivos para a gente agradecer todos os dias e louvar o nome desse Deus. Para iniciar o meu testemunho, eu quero deixar um versículo que se encontra em Lucas, no capítulo 19, e o versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim de uma família, fui criada no Evangelho. Os meus avós criaram os 8 filhos nos caminhos do Senhor, mas com o passar do tempo, alguns se desviaram. E a minha mãe, ela passou quase 40 anos afastada dos caminhos do Senhor. E quando foi no ano de 2017... o Senhor foi criando uma situação, porque quando o Senhor ele tem as promessas dele, ele cria situações para que sejam cumpridas. E no ano de 2017, ela sofreu um grave acidente de trabalho. Foi descer as escadas no trabalho dela e escorregou da escada e bateu fortemente atrás da cabeça, levou um corte muito sério, muito grave. E com isso ela foi levada até a UTI. Passou vários dias na UTI, mas o Senhor, irmãos, Ele tem os seus caminhos, né? Ele sabe trabalhar na vida de cada um e Ele sabe como fazer. Às vezes a gente diz que está orando tanto tempo, clamando por salvação, e a gente não entende o trabalhar de Deus. Até chega a pensar que Deus não vai mais fazer. Mas aí nesse processo que ela passou, o Senhor já foi movendo, né? Já foi se movendo, já foi trabalhando na sua vida. E logo depois ela começou a frequentar novamente os cultos. Aí, e sempre ia lá na minha congregação, sentava lá junto da gente e fazia o convite e ela não se entregava. E a gente continuava orando para que chegasse esse momento. Até que um domingo, né, o Senhor permitiu que ela novamente estivesse no culto, e ali, quando foi feito o convite, para a honra e glória do nome de Jesus, ela entregou a vida dela para o Senhor. Ela se voltou para Jesus depois de quase 40 anos. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que não desista de orar por aquele familiar seu que está afastado dos caminhos do Senhor. Não desista de orar por um amado seu que se afastou dos caminhos do Senhor. Insista, persista. Eu lembro que no culto doméstico, ainda pequena, todas as orações dos meus avós no culto era ditando o nome de cada um deles, para que Jesus trouxesse de volta para os caminhos dele. A minha avó, Jesus guardou. E não tem oração perdida, né? As orações que ela fazia nos ciclos de oração, orando para que Jesus salvasse, essas orações estavam registradas e ainda estão registradas nos céus, porque não há oração perdida. Lá em Apocalipse, no capítulo 8, fala que há um altar diante do trono do Senhor, onde os anjos ele leva como incenso as nossas orações. E essas orações sobem até o trono do Senhor. Então não há oração perdida. Não desista. O inimigo ele quer colocar no nosso coração a dúvida, a incredulidade. Muitas vezes a gente se entristece, quer parar de orar. Mas nessa tarde o Senhor me mandou aqui para dizer que há salvação.
O Jesus que morreu naquela cruz, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, o resultado daquele sacrifício ainda é para os dias de hoje. Jesus Cristo, ele salva. Jesus Cristo, ele liberta. Não há perdido para Jesus. Não há nenhum perdido que ele não possa salvar. Até o mais vil pecador, aquele que a gente pensa que não há mais jeito, para Jesus há um jeito. E assim como foi com a minha mãe, ela se voltou para Jesus, se reconciliou com a igreja do Senhor. Foi uma alegria aquele dia no culto administrativo, ver chamar o nome dela ali, ela pedir aquele perdão, voltar para a comunhão com o povo de Deus. Hoje está participando dos trabalhos da igreja, canta no conjunto, vai para as viagens que o conjunto faz, manda foto. É uma alegria, irmão. Jesus faz. Jesus faz. Então, não se entristeça e nem abaixe as suas armas. Permaneça lutando e guerreando pelos seus. Permaneça com os seus joelhos nos chãos e orando para que o Senhor salve, porque Jesus Cristo é o mesmo. Assim como ele fez com a minha mãe, ele muito tem a fazer. Como eu disse, as orações ficam registradas. E eu creio que ainda os meus tios que ainda estão afastados, o Senhor vai trazer de volta. Eu creio nisso, porque Jesus, ele não desiste de nenhum. Assim como eu li no versículo, lá em Lucas, que diz que ele veio buscar, ele veio salvar aquele que se havia perdido. Então, se está perdido no mundo, Jesus Cristo pode chegar lá hoje, nessa tarde, abrir o coração, abrir o entendimento e salvar. E você, pecador, que está me ouvindo nesta hora, que se afastou dos caminhos do Senhor, volte depressa. Volte com muita pressa. O nosso Jesus está às portas. Ele está voltando. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para os caminhos do Senhor. Porque Jesus, ele te amou primeiro. Não é você que escolhe a Jesus. É Jesus que te escolhe. Foi Jesus que te escolheu. Quando ele aceitou a ir para a cruz do Calvário, a morrer por mim e a morrer por você. E nesta tarde eu te digo, volte-se com muita pressa, porque as promessas que Jesus fez na tua vida, quando você se afastou, essas promessas, elas permanecem. Se você se reconciliar com Jesus hoje, se arrepender dos seus pecados, Jesus, ele começa tudo novo na tua vida. E ele vai transformar o seu viver. E aquelas promessas que foram feitas, ele vai cumprir, se fazer cumprir na sua vida. Então, volte-se com muita pressa. E você, mais uma vez eu repito, não desista de orar por aquele que se afastou. Não desvaneça, não baixe as suas armas. Ore, guerreie, peleje, não desista. Persista em oração, porque Jesus, ele quer salvar e ele vai salvar. Ele vai abrir essa mente que está cauterizada pelo pecado e trazer de volta para os caminhos dele, porque ele é fiel. Aquilo que ele te falou, ele vai cumprir. E eu agradeço ricamente a oportunidade.